Fala galera, tudo bem? Chegou a vez da gente falar sobre a Sérvia aqui nessa série de vídeos da Copa do Mundo. Adversária do Brasil na fase de grupos, uma adversária complicada, interessante e que tem alguns aspectos legais pra gente abordar aqui, principalmente pela evolução desse time na segunda parte do ciclo para a Copa do Mundo. Porque se a gente for lembrar, a Sérvia não se classificou para Euro 2020, que foi disputado em 2021. E depois dessa não classificação, veio a troca no comando. E acaba que o Dragan Stojkovic, que foi destaque da Iugoslávia na Copa de 90, assume como treinador. E ele tenta fazer com que essa Sérvia se tornasse uma seleção mais confiável do ponto de vista de extrair o que pode dos seus jogadores. Eu diria que a Sérvia é uma seleção que, quando a gente olha aí para essa última década, ela constantemente foi uma seleção de um elenco subaproveitado. Então, muitas vezes você olhava para a seleção, aliás, até dá para falar de mais de uma década, mas muitas vezes você olha para o elenco da Sérvia e vai identificando vários jogadores de qualidade e pensa: por que que isso não virou um time competitivo? Por que essa seleção não foi capaz de chegar às principais competições? E a Sérvia conseguiu se acertar, ainda que em muito pouco tempo de trabalho, mas conseguiu superar Portugal nas eliminatórias e conseguir a vaga direta, né, jogando Portugal para repescagem, a vaga direta dentro das eliminatórias, o que é bastante relevante. Tem uma outra curiosidade, né? A Sérvia foi a única seleção das classificadas da Europa a não jogar a Liga das Nações na primeira divisão nesse ciclo pré-Copa do Mundo. Então a Sérvia era a única de todas as seleções europeias classificadas para a Copa do Mundo jogando a segunda divisão, porque estava nesse nível, nesse degrau abaixo, mas acho que também passa muito por essa consequência de ser uma seleção que na maior parte dos anos, principalmente quando a gente olha para essa geração, que é de muita qualidade, mas na maior parte do tempo uma geração subaproveitada na seleção. E aí a gente precisa resgatar um outro detalhe também, que é: essa geração da Sérvia é uma geração que tem muita qualidade, especialmente potencial ofensivo, e ela vai trazer uma relação com o Brasil quando a gente lembra do Mundial Sub-20 de 2015, quando a Sérvia bate o Brasil naquela final, e foi uma Sérvia que tinha tido sucesso, né? Campeã do mundo Sub-20 em 2015, campeã europeia Sub-19 em 2013, com alguns jogadores que fizeram parte desse ciclo e que hoje fazem parte da seleção. Então, Milinkovic-Savic foi destaque daquele Mundial principalmente, Rajkovic foi um grande destaque do europeu Sub-19, Mitrovic, centroavante importante hoje da seleção da Sérvia, fez parte desses ciclos também. Veljkovic, zagueiro, peça também titular importante dessa seleção da Sérvia para a Copa do Mundo, para citar alguns. Então, assim, alguns dos pilares dessa geração que hoje chega com qualidade para pensar em passar de fase na Copa do Mundo, porque acho que a Sérvia precisa pensar nesse objetivo sim, embora não seja um grupo fácil, com o Brasil, com Suíça. Teoricamente, a disputa da Sérvia é mais diretamente com a Suíça, se a gente pensar numa lógica, mas, e como aconteceu na última Copa, inclusive, né? Mas acho que até com papéis um pouco diferentes. Na Copa de 2018, a Suíça chegava claramente como uma seleção mais encaixada. Dessa vez dá para dizer que a Sérvia chega com mais potencial pelo poderio ofensivo, pela qualidade dos nomes individualmente falando também. Então é uma seleção legal para a gente prestar atenção. Vamos falar então usando o campinho, já dei essa passada no contexto aí, lembrando um pouco da última década e da geração de vários desses jogadores que agora estão aí com 26, 27 anos, e jogadores que vão fazer parte dessa estrutura que a gente vê aí no campinho, que muito provavelmente, na maior parte das vezes, nesse ciclo sempre passou por 3 zagueiros. Aí tem algumas questões que serão importantes, eu vou abordar essas variações aqui, é claro, sobre desenhos que podem se alterar de acordo com o posicionamento de algumas peças. Principalmente quando a gente olha para o crescimento de um Vlahovic dentro do ciclo, quando a gente fala em diferentes funções e áreas do campo que o Milinkovic-Savic pode exercer, isso vai mudar a forma da equipe atacar e defender. Então eu vou falar sobre isso variando o campinho, mas eu vou partir no campinho da formação que para mim é a de maior qualidade ofensiva. Claro que a dúvida principal é: será que a Sérvia vai adotar essa escalação mais ofensiva contra o Brasil, por exemplo? Ou vai adotar uma proposta um pouco mais cautelosa? Enfim, vamos falar aos pouquinhos e aí eu vou entrando posição por posição, como faço aqui nessa série. Começando pelo gol, já tem uma dúvida aí, porque é uma questão até bem indefinida antes da Copa do Mundo. A Sérvia tem alguns goleiros de um nível bem parecido. Eu mencionei o Rajkovic, que foi um grande destaque dessa geração nos torneios de base lá atrás, Mundial Sub-20, Europeu Sub-19, apareceu como um goleiraço que demorou a despontar para valer, até porque teve uma carreira bastante alternativa. Ele foi jogar no futebol de Israel, aí de lá acabou indo para a França, e aí sim, na França ele começa a ter algum destaque e agora tá no Mallorca, jogando no Campeonato Espanhol. Mas na seleção, embora ele fosse o titular durante boa parte desse trabalho do Stojkovic,
a Sérvia chegou a ter o Dmitrovic como titular em alguns momentos, que teve boas temporadas no futebol espanhol, mas hoje dá pra dizer que chegando à Copa do Mundo, a grande ameaça ao gol é do Vanja Milinković-Savić, que é irmão do Sergej Milinković-Savić da Lazio, que é uma das referências dessa seleção. Também fez parte desse ciclo vitorioso da base lá atrás. E o Vanja Milinković-Savić talvez chegue à Copa como titular, por algumas falhas do Rajkovic ao longo de 2022 e muito também pelo olhar de que o Vanja Milinković-Savić tem uma capacidade maior para bola longa, para saída de bola, para tentar direcionar saídas, e isso vai ser importante na forma da Sérvia usar um aspecto que é crucial quando a gente fala do tipo de jogo da Sérvia. Já falei sobre qualidade individual, sobre poderio ofensivo, mas o grande aspecto que chama a atenção dessa seleção é a capacidade física. Provavelmente não tem nenhuma outra seleção na Copa do Mundo com tanta imposição física para duelos, para jogo aéreo, para trombada mesmo, para imposição em diversos setores do campo. Porque é uma Sérvia capaz de ser muito potente no jogo aéreo na defesa, muito potente no jogo aéreo no ataque, muito potente no jogo aéreo no centro do campo também. E é uma seleção que tem muita utilização dos lados do campo para cruzamentos, até por esse sistema que eu estou mostrando aí no campinho, que tende justamente a potencializar isso. Então é uma seleção que ela se notabiliza muito pelo lado físico, mas não significa que não tenha qualidade técnica, porque tem muito, principalmente do meio para frente. Então falei do gol, o Milinković-Savić talvez ganhe a posição do Rajkovic para a chegada na Copa do Mundo. Na linha de defesa, o Milenkovic talvez seja o zagueiro mais experimentado, fez uma boa Copa do Mundo de 2018, chegava como um garoto, como uma novidade, fez uma boa Copa, é um jogador que acabou ganhando, em termos de status, é o mais consolidado dessa zaga da seleção da Sérvia, mas no centro da defesa, o Velikovic faz um papel importante de distribuição, é um jogador de passe e que faz isso no Werder Bremen também, então a bola passa bastante por ele para direcionar se a saída vai ser longa, se ele vai buscar inversões para acionar os alas bem espetados, se ele vai buscar um Mitrovic para um jogo mais direto, se ele vai tentar fazer essa saída de bola ser mais curta. Então a bola passa bastante por ele, vou falar sobre essa estrutura, esse funcionamento, esse mecanismo com bola já já. E pelo lado esquerdo, o Pavlovic, que é o mais jovem, que é um jogador que em alguns momentos é até questionado na Sérvia por uma questão de velocidade, o que não significa exatamente que ele seja um jogador lento, mas o lado dele tende a ser um lado um pouco mais vulnerável, e aí passa até não só por ele, passa muito por quem está ao lado dele, que é o Kostic, que eu vou falar já já. Mas o Pavlovic é um jogador do Salzburg, um jogador jovem e que ainda está num estágio diferente em relação aos outros dois na defesa, e talvez esse seja um setor até que sirva para adversários, inclusive o Brasil, explorarem. Eu vou falar sobre isso já já. Indo para o centro do campo. Tem algumas dúvidas aí, né? Em relação a posicionamento do time. Vai jogar com 2 meio-campistas, com 3 meio-campistas. O Milinković-Savić vai ser um volante, vai ser um meia. Você vai abrir mão dos 2 centroavantes. O Tadić vai ser mantido como esse 10, vai virar um segundo atacante. Tudo isso é possível na forma da Sérvia jogar. Mas para manter essa formação aí do 3-4-2-1, o centro do campo tende a ter, nesse desenho, o Milinković-Savić fazendo o papel de um meio-campista. E ao lado dele, aí tem algumas escolhas. Gudelj, talvez seja o mais confiável do ponto de vista de experiência na seleção, sendo um jogador de menos mobilidade do que o Sasha Lukic, que é um jogador com mais versatilidade, que já foi usado até para algumas variações táticas, podendo partir do lado para dentro, podendo ser um terceiro meio-campista, mas que é um jogador que tem mais mobilidade à frente da defesa. O Gudelj tende a ser um cara mais preso à frente do trio de zaga, enquanto o Milinković-Savić nesse papel passa a ter uma importância grande de distribuição, de participação na origem da saída de bola, para acionar os homens de frente, além de ser também um cara com capacidade para chegar à frente, porque ele é um jogador que ele acaba simbolizando bastante esse perfil da seleção, né? Muita imposição física, um jogador muito forte no jogo aéreo, que protege muito bem a bola usando o corpo, então saída direta, mais longa para ele protege muito bem a bola, mas tem muita qualidade técnica, tem visão de jogo, tem chegada à área para finalizar, tem passe para achar um passe diferente, faz ótima temporada na Lazio também, então é um cara fundamental dentro dessa seleção. Nesse desenho, olhando para as alas, na esquerda o Kostic é o titular absoluto, é um dos jogadores mais perigosos ofensivamente falando da Sérvia, porque é um jogador com uma enorme capacidade de cruzamento, de batida na bola, chute de média distância, bola parada, mas principalmente porque é um jogador que sabe acelerar usando o corredor esquerdo para levar para o fundo e fazer cruzamentos. Fez grandes temporadas na Bundesliga, foi um dos melhores jogadores do campeonato alemão nos últimos anos com a Eintracht Frankfurt, se transferiu para a Juventus e é muito por esse perfil. Explorar o corredor esquerdo leva
para o fundo, ataca como um ponta, e se você ataca como um ponta e tem bom cruzamento, já é meio caminho andado para tentar explorar um ataque que tem Vlahovic e principalmente o Mitrovic para o jogo aéreo, né? Mas na ala direita, aí tem dúvida, porque tem opções diferentes. O Lazovic pode jogar por esse setor e o Živkovic pode jogar por ali também. O Živkovic, inclusive, é um dos jogadores que simbolizam essa geração também. Na época lá do Sub-19, do Sub-20, ele parecia o melhor talento da seleção da Sérvia para a geração que viria, que é essa geração aí. Ele acabou não virando essa peça, mas na seleção ele é usado muitas vezes como um ala pelo lado direito, que tem a capacidade de trazer para dentro, de buscar um drible, de atacar não só o corredor. Então, o Lazovic tende a ser um ala para buscar cruzamento, para levar para o fundo, para abrir o campo por ali. O Živkovic já tende a ser um jogador que vai trazer para dentro, para buscar uma jogada individual, ou até um cruzamento fechado, um cruzamento que pode pegar a direção do gol, por ser um cruzamento com a perna esquerda a partir do lado direito do ataque. Então vai depender também da característica do adversário, do estilo de jogo, do que vai querer o Stojkovic de jogo a jogo, mas são duas opções para essa ala direita. E aí a gente chega no trio de ataque, que é um trio de muita qualidade, né? O Tadic, de grandes temporadas no Ajax, sendo um jogador com uma enorme capacidade de desequilibrar, com uma enorme criatividade, um jogador que já se mostrou capaz de jogar em diferentes funções. Nesse desenho ele é um 10, que vai circular pelo campo, mas a gente já viu ele no Ajax sendo ponta, como foi também no período dele na Inglaterra. A gente já viu ele sendo um falso 9, o que não casa com o perfil dessa seleção, porque a Sérvia já tem 2 camisas 9 de ótima qualidade. Poderia até ter mais se o Jovic, por exemplo, não tivesse freado o seu desenvolvimento, né? Ele acabou não dando certo no Real Madrid, mas em parte do ciclo parecia ser um cara para ser um pilar da seleção. Mas aí depois o Vlahovic é quem se destaca e quem vira uma realidade pelo que fez na Fiorentina, depois chegando à Juventus também. Então o ataque com Mitrovic e Vlahovic, ele é um ataque de muita potência, mas não é que sejam jogadores iguais. Então muita gente vai olhar e vai falar, mas dá pra jogar com os dois juntos? Dá porque são jogadores diferentes. O Mitrovic é um cara mais pivôzão, que usa o corpo, que é muito forte no jogo aéreo e que serve para qualquer bola ser direcionada para ele de qualquer parte do campo. Pode vir do goleiro, pode vir dos zagueiros, pode vir dos alas, pode ser dentro da área, pode ser fora da área. Ele vai dar trabalho no duelo aéreo. Ele vai ser difícil de bater jogando pelo alto, usando o corpo, trombando, porque ele é um trator ali na frente. E o Vlahovic, embora também seja muito forte, já é um jogador com uma mobilidade, com uma aceleração, que faz com que ele seja uma ameaça para a linha de defesa de uma outra forma. Se o Mitrovic é uma ameaça pelo alto, é uma ameaça saindo, ganhando duelos, dando sequência, fazendo casquinha, protegendo a bola, botando uma bola no chão, um tijolo que possa vir da defesa, ele pode ganhar pelo alto e botar a bola no chão. O Vlahovic já é um cara que, jogando próximo do Mitrovic, pode explorar justamente as arrancadas para atacar a entrada da área, as costas da linha de defesa. Então sim, são jogadores compatíveis, são jogadores complementares, e por isso é um ataque extremamente interessante. Então já olhando para essa dinâmica de ataque, a gente enxerga uma Sérvia que tem, nos momentos de saída de bola, um dos volantes tende a baixar um pouco mais para fazer a saída próximo do Veljkovic, para buscar mais o jogo. Pode ser o Milinkovic-Savic como esse armador, que ele acaba virando nessa dupla de volantes, mas para ele ter mais liberdade em outros momentos do jogo, embora ele apareça muitas vezes voltando para participar, ele tende a ter um pouco mais de liberdade. Aí, por exemplo, um Lukic pode ser esse cara para participar próximo da saída de bola do Veljkovic. E aí, os dois zagueiros pelos lados se comportam quase como laterais que jogam mais presos à base da saída de bola. Eles eventualmente vão avançar, por dentro ou por fora, mas não serão laterais atacando fundo, até porque nessa formação, e a saída tende a ser mais com o Milenkovic pelo lado direito, mas nessa formação a Sérvia já tem 2 pontas, que são os alas. Então se joga o Lazovic de um lado e o Kostic do outro, fica ainda mais nítido que esses dois vão buscar o fundo. Se joga o Živkovic pelo lado direito, já pode ter uma diferença de comportamento individual, porque é buscar o drible trazendo para dentro, tentar um outro tipo de aproximação, eventualmente até liberar esse corredor para outro jogador atacar esse espaço, que pode ser o Milenkovic vindo do papel de zagueiro pela direita, pode ser o Tadic saindo do centro, porque o Tadic vai circular como esse meia com total liberdade para tentar jogar atrás da dupla de ataque. Então, se é uma dupla de ataque que preenche muito a defesa adversária, talvez possa sobrar um espaço para o Tadic aparecendo ali. Se a dupla de ataque força um volante a mais para baixar, para ter estatura, para se preocupar com essa segunda bola, o Tadic pode ganhar liberdade para circular nesse espaço dos volantes, na entrada da área, por exemplo. Então é uma Sérvia que avança dessa forma, a partir dos zagueiros abrindo bastante pelos lados, um volante baixando para participar da saída junto com o zagueiro central, Milinkovic-Savic sendo um termômetro de distribuição para fazer essa bola chegar à frente no Tadic, que é um jogador com qualidade para
acionar os lados, a aceleração, o jogo é todo direcionado para buscar o fundo. Se não for um jogo mais direto buscando centroavantes, o jogo vai passar por cruzamentos, chegar aos dois lados do campo e cruzamento para a área. Não é o cruzar por cruzar, mas é um cruzar sabendo explorar os jogadores que podem atacar a área, seja pela altura ou seja pela agilidade de um Vlahovic, por exemplo, que pode chegar para receber um cruzamento a meia altura, pela explosão que ele tem também num tiro curto, né, para atacar a área, para tentar ganhar dos defensores dessa forma. Então esse é um cenário que eu tô colocando aqui como um cenário padrão da Sérvia, mas que eu tenho curiosidade justamente para ver se a Sérvia vai repetir a dose de jogar dessa forma em jogos duros de Copa do Mundo, contra o Brasil, por exemplo. Vai ser essa formação? A Sérvia tem como característica, ou teve como característica com o Stojkovic, uma agressividade muito grande, o que faz com que essa linha de defesa jogue bastante adiantada para o time começar a pressionar lá em cima. Vamos lembrar, é um time muito físico. Então é um time que se leva para esse contato, para esse embate, ele consegue dar trabalho. Onde que está o grande ponto dessa Sérvia? Primeiro, se você sobe muito a marcação, naturalmente você tem espaço às costas da linha de defesa. E segundo, se esses alas se comportam como pontas, o Kostic em especial é um jogador extremamente capaz de criar jogadas de ataque, mas ele não é nada confortável em correr para trás. E isso já ficava claro no Eintracht Frankfurt, por exemplo, que tinha todo um sistema para tentar compensar essa dificuldade defensiva dele. Era um jogador que desequilibrava, o jogo todo passava por ali, o jogo era todo direcionado para o lado esquerdo no Eintracht Frankfurt. Só que na hora de defender, você tem um zagueiro que faz uma cobertura muito maior. Na época o Ndicá fazia muito esse papel. Na seleção da Sérvia, isso acaba estourando no lado do Pavlovic. Por isso eu falava que esse é um lado que tende a ser mais vulnerável para aceleração dos adversários, para contra-ataque, para tabelas, para tentar fazer com que o Pavlovic tenha que cobrir um espaço muito grande do campo. E aí ele fica exposto, aí ele fica vulnerável. Então as costas do Kostic viram um bom caminho para as seleções adversárias explorarem, porque não é fácil pará-lo na hora de defender, mas não é difícil atacá-lo na hora que ele precisa correr para trás. Esse é um aspecto, além dessa linha mais alta, se é que a Sérvia vai ter essa mesma agressividade na Copa. E aí qual é uma outra saída? É tentar voltar para um jogo que pode explorar um jogo mais direto, tendo um alvo a mais na frente. A questão quem sai se você quiser preencher mais o meio campo? Porque você pode jogar com Gudel e Lukic formando uma dupla de volantes, inclusive a Sérvia tem alguns jogadores jovens que começam a tentar brigar por espaço, o Ilic no centro do campo é um deles. É provável que vire uma peça importante para o próximo ciclo, se continuar se desenvolvendo. Para a Copa é menos provável, mas pode ser que tenha minutos já jogando na dupla de volantes, caso a Sérvia opte por empurrar o Milinkovic-Savic para frente, que foi uma formação muito usada em outros momentos. A questão é que a Sérvia com o Vlahovic ganhou um jogador que é difícil deixar de fora. E agora a Sérvia tem muita gente para atacar. E aí a saída do Stojkovic foi montar esse sistema que recua o Milinkovic-Savic para poder acomodar todo mundo do meio para frente, para ter Tadic, para ter Vlahovic, para ter Mitrovic, para ter Kostic, que não funciona como um lateral, precisa jogar como um ala ou como um meio aberto. Então, esse é o cenário da Sérvia para acomodar todo mundo do meio para frente. Mas, dependendo do adversário, você pode abrir mão de um dos homens de frente. Geralmente, na seleção, o Mitrovic é um jogador mais difícil de substituir do que o Vlahovic, justamente pelo que ele oferece de gols, sendo o artilheiro da seleção, e também pelo jogo aéreo, pela ameaça num jogo mais direto. Então, se o Vlahovic sai, por exemplo, Tadic e Milinkovic-Savic podem encostar no Mitrovic, fazendo esse trio de frente de um 3-4-2-1, né? Que passa a ser esse sistema, já que a Sérvia em outros momentos vai usar um 3-4-1-2. Tudo vai depender desse posicionamento. O Tadic vai jogar atrás de uma dupla de ataque ou vai jogar ao lado de um outro meia, tendo um centroavante apenas. São as variações. O que isso oferece? Um Milinkovic-Savic mais próximo do gol. E o Milinkovic-Savic mais adiantado é outro alvo para ligação direta, porque é outro cara que ganha muita bola pelo alto e que tem muita qualidade para proteger essa bola de uma saída mais direta que venha do goleiro, por exemplo. E aí com Mitrovic e Milinkovic-Savic, é dureza para a defesa adversária ganhar a primeira bola, conseguir ganhar esses duelos, porque são dois alvos muito específicos para a Sérvia explorar numa saída mais longa. E além disso, você ganha um Milinkovic-Savic mais perto do gol, com uma capacidade para chegar e finalizar, para achar um último passe, e você ganha um terceiro meio-campista para o momento de baixar a marcação. Se essa marcação não for tão lá em cima, na hora de se defender, com o Milinkovic-Savic como meia e não como um volante, a Sérvia pode fechar com um 5-3-2, porque o Milinkovic-Savic vai poder encorpar um pouco mais essa dupla de volantes, com o Gudel, com Lukic, por exemplo, formando um trio e aí deixando o Tadic para ser uma peça mais solta. Eventualmente, você pode até sacar o Tadic para ter dois atacantes, Vlahovic e Mitrovic também. É que o Tadic é o jogador mais criativo dessa seleção em relação a bola parada, em relação a achar um passe, embora o Milinkovic-Savic também tenha essa capacidade
capacidade de achar um passe diferente, né? São dois jogadores com muita qualidade técnica nesse sentido de achar assistências. Mas enfim, é uma Sérvia bastante interessante de ver qual nível vai apresentar nessa Copa do Mundo, porque ela chega menos testada do que todas as outras europeias, se a gente pensar que ela estava na segunda divisão da Liga das Nações, mas ao mesmo tempo ela deixou Portugal para trás, jogou Portugal para repescagem e foi uma seleção que conseguiu dar um salto muito rápido quando a gente pensa que a troca de treinador foi da Euro para cá, com o Stojkovic assumindo e conseguindo potencializar, organizar, equilibrar um time que se mostrou bastante competitivo até agora. Então é um desafio, é uma seleção que tenta deixar para trás essa imagem de que é um elenco subaproveitado, tem muita qualidade individual para aproveitar ali e tem muito poderio físico e ofensivo. Vamos ver como se sai dentro dessa Copa do Mundo. Espaço está aberto, um abraço, até a próxima.